Jornal CP2 Engenho Novo, eleições para a reitoria 2013. Ele é professor desde 1994 e em 2005 foi admitido em 6º lugar no concurso para o Colégio Pedro II. Desde então, dá aula no campus Centro. Professor Tarcísio Mota, muito obrigado pela sua presença aqui. O slogan da sua campanha é por uma educação emancipatória. Primeiro, explica para o pessoal o que é a educação emancipatória e qual é a forma que o senhor pretende empregar essa educação emancipatória no Colégio Pedro II. Queria começar agradecendo a oportunidade para estar aqui, para conversar com os alunos do Engenho Novo, nessa iniciativa tão interessante de vocês, de filmarem, darem mais publicidade, promoverem também o debate por esses mecanismos mais modernos, né, de comunicação. O lema da nossa campanha é por uma educação emancipatória. O que é isso? A gente precisa pensar que o colégio, que qualquer escola, educa de variadas formas. Ela educa de uma forma bastante evidente, que é aquela que é mais comum, que está mais na cara de todo mundo, que é o momento da aula, que é o momento da construção do conhecimento, que é o momento que o professor ensina uma determinada matéria. Mas a escola educa também de outras formas. Ela educa, por exemplo, nas suas relações sociais, nas suas relações de poder. Se uma criança entra no primeiro ano do ensino fundamental e vai até o 3º ano do ensino médio, sempre com as decisões sendo tomadas sempre por pessoas que ela não sabe quem, não sabe por quê, em que ela nunca é chamada a participar, em que ela se acostuma a que as coisas sejam decididas sempre de cima para baixo, ela tem apenas que obedecer. Essa é uma educação domesticadora. Nós estamos propondo uma educação que é o inverso disso, ou seja, uma educação onde a escola ensine também nas suas práticas que é possível administrar participativamente, que é possível dialogar com as diferenças e que é possível, a partir dessas diferenças, construir uma gestão participativa. Na medida em que o aluno pode nos ajudar a decidir os rumos dessa escola, na medida em que ele pode, por exemplo, nos ajudar a decidir o orçamento dessa escola, na medida em que o professor e o técnico também participam, que as opiniões são respeitadas, que as opiniões são estimuladas, essa criança, esse jovem, esse adulto, acaba aprendendo que a cidadania, que a democracia é participação, que a democracia não é apenas eleição de 4 em 4 anos. Significa o quê? Só para fechar. Que lá fora da escola, esse jovem, esse adulto então formado, ele não vai naturalizar que as coisas sejam decididas pelos governos, ou ele não vai naturalizar que a eleição de democracia seja só a eleição de 4 em 4 anos. Vai ser possível para ele cobrar lá fora na sociedade também canais e mecanismos de participação. Significa que a escola prepara para a vida, não só no conteúdo, quando ela ensina um aluno a perceber aquilo que ele vê na sua vida, entender na prática, entender teoricamente aquilo. A escola vai ensinar o aluno para a vida também neste processo. Vai ensinar o aluno a ser crítico, criativo, consciente, participativo. Isso é educar para a autonomia, isso é educação emancipatória. E aí o termo, por exemplo, tem grande origem num grande educador chamado Paulo Freire, que muitos de nós conhecemos. Professor, o que a gente tem visto nessa eleição é que ela é um pouco diferente das outras, né? A gente tem alguns candidatos que já têm experiência em cargos administrativos, que é uma questão, o exemplo da Vera, também do professor Oscar. Só que a gente vê agora uma pessoa com uma figura relativamente jovem, né, em relação e também com os ideais diferentes do que a gente tem visto, né, principalmente também com a questão da ligação com outros setores de escola, né, são outros ideais. Caso o senhor seja eleito, você está preparado para um choque? Você espera um choque por parte da comunidade, assim, em geral? Vamos lá. Eu acho que é importante, você tocou aqui em 3 coisas que eu queria falar. Primeiro, a questão da experiência administrativa. A gente tem que ter clareza hoje que nós estamos elegendo um reitor de um colégio e não um administrador de empresas. Talvez uma experiência fundamental para este cargo seja exatamente a experiência da sala de aula. E eu, efetivamente, estava na sala de aula até que eu acabei de começar. Sei dos problemas e das questões que a sala de aula estava vivendo. Então, eu acho que tem uma questão importante que é pensar nisso, ou seja, que tipo de pessoa a gente está ocupando um cargo como esse. Para além disso, ninguém administra sozinho, né? Ou seja, há um conjunto de pessoas. Eu tenho uma diretora de unidade, 4 chefes de departamento, pessoas que estão aqui há 20, 30 anos no colégio.
que estão junto com a gente, que sempre estiveram nas lutas fundamentais que esse colégio viveu. Então, a terceira coisa sobre experiência administrativa. Está na hora de a gente ter uma reitoria que tenha capacidade de negociação, que tenha capacidade de iniciativa diante do governo. Nossa interpretação do processo não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica do modelo de gestão e da plataforma política, e da forma como administra nossa escola há tanto tempo. As duas outras candidaturas são reitorias que vão fazer apenas aquilo que o seu MEC mandar, que o Ministério mandar. Nós estamos dizendo que é o contrário. A reitoria deve representar os interesses da comunidade escolar diante do Ministério e não o contrário. Mas eu queria falar de uma outra coisa. A minha candidatura não é uma candidatura nem do Civiscope, nem da CP2, nem dos grêmios. Ela é uma candidatura de um conjunto de militantes que até atua nessas entidades. Porque né, a democracia é isso, a gente tem que estar acostumado com isso. Em determinado momento eu estou filiado a uma entidade e vou participar de um movimento de uma entidade. Mas o momento agora é o momento da eleição. Quem apoia a nossa candidatura são as pessoas e não as entidades. Até porque a professora Vera e o professor Oscar também são filiados ao Civiscope. Ou seja, o Civiscope não pode tomar uma opção, um grêmio não pode tomar uma opção imediata de apoiar a instituição. Mas você pode apoiar qualquer candidato. Portanto, não é o grêmio, é a pessoa que tem o direito ao voto, que tem o direito à participação, que está participando disso. É importante que a gente perceba essa diferença nessa história toda. Terceiro, o choque. A comunidade vai ter um choque, vai ter um choque positivo. A gente vai poder passar aqui, inclusive, perceber os alunos mais esperançosos, perceber os alunos mais participativos. Eu vou poder participar ali na biblioteca, que eu acabei de ter um papo muito interessante com os funcionários que estão ali na biblioteca, e poder construir com eles uma forma de melhorar as condições de trabalho deles. A gente não vai ter mais o tipo de falta de transparência, de falta de comunicação que a gente tem hoje. O choque vai ser um choque, mas vai ser um choque positivo, vai ser um choque para cima, das pessoas efetivamente acreditarem que é possível ser diferente. Basta de achar que tudo do jeito que está é natural. A gente precisa avançar e eu acho que esse choque vai ser bastante positivo para todos nós. Agora, professor, você tem um posicionamento com os Civiscope, com os grêmios, um pouco mais esquerdista. O que o senhor acha em relação ao senhor sendo eleito, sendo reitor e enfrentar um sistema totalmente conservador e já armado de muitas décadas? A gente não pode confundir tradição com imobilismo. Eu tenho dito isso na sala de aula. Porque o Pedro II tem uma tradição que é importante, que a gente vai preservar, que é a qualidade acadêmica. Tá? Agora, não é a questão de ser esquerdista que conta nesse momento, é a questão do tipo de concepção de educação que você tem. Eu tenho determinadas... Porque deste ponto de vista, eu acho que é importante que a gente pense o seguinte: se a gente rotula as pessoas, ou seja, você é esquerdista, você é direita, você é conservador, você é burguês, a gente perde a riqueza da possibilidade do diálogo. Eu tenho concepções de esquerda, eu voto na esquerda, eu não tenho problema de esconder isso, isso não é nenhum problema. Mas eu estou me propondo administrar uma escola na sua diversidade. Isso significa dialogar com todos os setores dessa comunidade. Significa, por exemplo, conseguir dialogar com as pessoas que têm concepções pedagógicas e de escola mais conservadoras que as nossas, e poder dialogar e convencê-las de que aquelas nossas concepções podem e devem ser aplicadas ao Pedro II. Eu vou ter que conversar, por exemplo, com um tipo de setor nessa escola que acha que aluno não deve participar da gestão da escola, de que aluno está aqui apenas para aprender, que quem sabe que administrar a escola são os professores, que nem os técnicos eles acham que devem. A gente vai ter que dialogar com isso. Isso não tem a ver com concepção esquerdista, tem a ver com concepção de educação e concepção de sociedade. E desde a década de 80, e aí é muito engraçado a gente pensar nisso, muita gente hoje que está no governo federal defende isso com a gente lá atrás. Desde a década de 80 a gente diz que escola, colégio, deve ser administrado pela comunidade escolar. Que a comunidade escolar tem 3 setores: estudantes e pais, técnicos ou funcionários e professores. Que é preciso ouvir esses três setores, que é preciso dar oportunidade para isso. Isso a gente vai fazer. Isso é muito mais, isso não é ser esquerdista, é aplicar o que a LDB diz, é aplicar o que a própria legislação brasileira diz. E a legislação brasileira diz isso porque nós lutamos para que ela dissesse. Isso também é importante, porque não podemos não reconhecer esse tipo de luta. E aí, queria dar um exemplo disso, que é o Conselho Superior. Né? O
E aí, por que não é ser esquerdista ou não? É a discussão da concepção de educação. No nosso entendimento, a reitoria deve ser um órgão executivo do Conselho Superior, onde vocês, estudantes, têm 4 representantes para decidirem as coisas. E que o voto do estudante de vocês que foi eleito, ele vale a mesma coisa que o voto do reitor. Essa é a nossa interpretação. A gente tem, por exemplo, atualmente, um parecer jurídico da Procuradoria dessa escola tentando retirar poder do Consup e retornar poder para as mãos da reitoria. Nós vamos dizer, nós não vamos fazer isso, nós vamos aceitar isso. No nosso entendimento, a reitoria é o órgão executivo do Consup. Isso não é ser esquerdista. Você tem uma determinada concepção de escola, uma determinada concepção de sociedade, que está lastreada, que tem uma trajetória em lutas pela democratização desse colégio, pela democratização da sociedade brasileira. Tá? Por mais que a esquerda concorde com essas propostas também, ela não é uma proposta apenas da esquerda. Tá? Você tocou num ponto muito interessante, que eu gostaria até de integrar outra pergunta, que é o seguinte, em relação à participação dos alunos na reitoria, na sua gestão, né? Caso o senhor seja eleito. Agora, particularmente falando sobre os grêmios, sobre qual é o seu posicionamento em relação aos grêmios e como vai funcionar a forma de integração entre a reitoria e os grêmios no seu mandato. Vamos lá. Temos aqui uma dupla situação. É a situação de autonomia, ou seja, a reitoria é uma coisa, os grêmios são outra, ou seja, os grêmios devem representar os interesses dos alunos. Em relação à reitoria, inclusive, portanto, é preciso ter uma relação de autonomia. Porque se eu for eleito e começar a fazer coisa errada, vocês têm que ter autonomia para criticar, para vir, para poder... Isso é preciso, né? Ou seja, há uma relação de autonomia. O movimento estudantil tem que ser auto-organizativo. Vocês têm que organizar o movimento, vocês têm que ter E aí, por isso, essa autonomia é de vocês. Há um processo de incentivo. Nós vamos querer que os grêmios existam. E ao desejo da comunidade escolar de que os grêmios são uma conquista democrática desse modelo de sociedade, de modelo de escola, nós temos que dar condições para que eles existam. E essa é uma pauta, que você tem uma pauta dos grêmios, que nós vamos ter que fazer. Agora, é autonomia, diálogo permanente. As portas da reitoria não estarão fechadas aos grêmios desse colégio. Os grêmios terão acesso à reitoria para dialogar com a gente. Acesso como as outras entidades, como as outras pessoas. O chefe de departamento de matemática vai ter acesso à reitoria. O grêmio do campus Realengo vai ter acesso à reitoria. A associação docente do Colégio Pedro II vai ter acesso à reitoria. A chefe das bibliotecas, os bibliotecários, os trabalhadores da biblioteca do campus Engenho Novo terão acesso à reitoria. A relação é uma relação de autonomia e diálogo permanente. Porque é claro que se os grêmios são entidades representativas dos estudantes, eles efetivamente têm muito a nos dizer sobre aquilo que a gente tem que aplicar. Agora, é óbvio que não são eles, são os representantes do Consup, é o diálogo com docentes e com técnicos. É preciso perceber essa história e trabalhar isso de forma equilibrada. A gente vai respeitar, dar autonomia e manter o diálogo permanente com os grêmios. Você citou uma palavra que eu acho que também é um dos pontos chaves, né, da campanha, que é a autonomia. Só que agora voltada para uma outra vertente, né? Quando saiu na experiência com a participação nas salas, você citou uma das propostas é a autonomia dos campi, tá, em relação à administração. E o que a gente vê hoje é uma grande, eu não sei se esse foi o ponto defendido, eu posso ter entendido de outra forma, mas hoje a gente depende muito desses dos corpos, da reitoria. E os campi ficam um pouco mobilizados e certas taxas burocráticas acabam emperrando. Queria saber se é nesse sentido ou se há também uma outra proposta para melhorar essa autonomia para que tudo funcione. Tem duas coisas aqui. Aí aqui a gente tem que separar duas coisas que tem que andar o tempo inteiro juntos, mas para entender, do ponto de vista administrativo, nós vamos ter que separar. Uma coisa é a autonomia administrativo-financeira e a outra coisa é a autonomia pedagógica. Vamos discutir vou falar das duas coisas. A gente defende a autonomia administrativa e financeira dos campos. Cada um dos campos desse colégio tem que ter um orçamento próprio. Significa que o diretor-geral tem um orçamento que está definido lá no ano anterior, que ele vai usar para planejar o ano seguinte, que ele vai ter recursos para, por exemplo, resolver os problemas cotidianos que todo colégio tem. Isso é fundamental, a gente precisa caminhar para isso. Os institutos federais de educação nesse país já têm isso. Isso não é uma experiência que a gente vai inventar, a gente não vai inventar a roda. A gente vai aplicar aquilo que muitos institutos federais de educação já aplicam. Tá? Agora, junto disso, vem toda a discussão que a gente fez antes.
Não adianta trocar os gabinetes de São Cristóvão pelos gabinetes de cada campus. A gente precisa construir mecanismos de orçamento participativo. Então significa garantir que no planejamento do orçamento, não só na sua execução, não só na sua transparência, na sua prestação de contas, mas na construção do orçamento, técnicos, professores e estudantes terão formas de participar e definir onde vão ser aplicados os recursos. Então nós temos um processo de autonomia dos campos, mecanismos de orçamento participativo, que é uma ideia também que não é para inventar roda. Nós temos experiências de orçamento participativo em vários municípios e em vários colégios. E é muito mais fácil aplicar um orçamento participativo num colégio do que num município grande, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Tá? Então eu acho que aqui a gente discute, para nós isso é fundamental. E isso também significa que a gente não vai ter uma reitoria que às vezes beneficia um campus, em que o diretor é seu aliado e prejudica um outro campus, em que o diretor é seu adversário ou apoia outro candidato. Isso é muito ruim para a administração como um todo. Bom, segundo ponto, que é a questão da autonomia pedagógica. O Colégio Pedro II é um só. A aula que você tem aqui de sociologia precisa ser a aula que outro aluno em Realengo tenha de sociologia. Então não é uma questão da mesma aula, mas é preciso que o currículo seja o mesmo, é preciso que os objetivos sejam o mesmo, o professor em sala de aula tenha a sua autonomia para trabalhar, mas é preciso ter uma unidade no Pedro II. Como é que se faz essa unidade? Pelos departamentos pedagógicos. Então, cada disciplina que vocês têm em sala tem um departamento. Esses departamentos precisam também ter autonomia para discutir o seu currículo, para discutir as suas formas de realização desse currículo, para pleitear recursos para que os seus projetos pedagógicos sejam efetivados. A reitoria acaba novamente sendo um órgão executivo daquilo que precisa ser feito e mantém a autonomia e mantém a unidade a partir das autonomias dos departamentos pedagógicos. Tá? Pessoal, a gente sabe da expansão dos últimos anos que ocorreu no Colégio Pedro II, né? Teve a implantação das antigas unidades escolas de Realengo, de Niterói, de Bicho Caxias, enfim. Primeiro eu quero saber o que o senhor enxerga dessa expansão e segundo, como alinhar educação de massa, um colégio para massa e um colégio de uma educação de qualidade. Vamos lá, são duas perguntas boas. Ninguém é contra a expansão do Colégio Pedro II. A gente não é contra a expansão. A nossa avaliação, então a pergunta está muito bem colocada, como é que eu avalio a expansão? Porque a expansão do Colégio Pedro II se deu nos últimos anos de forma absolutamente improvisada. Isso é um problema. Eu vou explicar melhor, vou recuperar a história. Você teve um processo primeiro de retração do Colégio Pedro II com o fechamento dos turnos noturnos, dos terceiros turnos. Então você teve uma diminuição do Colégio Pedro II. E agora, nos últimos 10 anos, nós tivemos um processo de expansão do Colégio Pedro II. É preciso primeiro ter claro que o Pedro II nem sempre se expandiu. Acho que a expansão que houve agora foi uma resposta ao processo de retração muito cruel que a gente viveu antes. Só que por que foi improvisado? A lógica da administração desse colégio, que está presente neste caso nas duas outras candidaturas, era uma lógica do seguinte: vamos implantar e depois a gente corre atrás dos recursos. Isso criou uma série de problemas para todos nós. E a gente não pode naturalizar que tem que ser assim. Há um conjunto dessa comunidade escolar hoje que naturaliza que o Colégio Pedro II só vai conseguir expandir se for assim. Expande na marra e depois a gente vê como faz. Sabe por que não dá para ser assim? Porque você tem situações hoje como em Niterói, em que a biblioteca não funciona sábado, em que a sala de informática não funciona sábado, em que eles não têm aula de francês. Aí a gente tem uma expansão desenfreada dos contratos de trabalho. O professor contratado, ele às vezes é tão bom quanto o professor concursado, eu preciso dizer isso, mas ele está sempre provisório. Ele às vezes no melhor momento em que ele está mais integrado no projeto da escola, o contrato corta, o contrato é cortado, ele tem que sair, e você tem que ficar um tempo ainda esperando que o outro chegue. Isso tudo é responsabilidade da forma como a expansão foi feita. Não dos alunos maravilhosos que a gente tem em Caxias, que a gente tem em Realengo, que a gente tem em Niterói. Não é culpa disso, e não é culpa da política que podia estar sentada. Ou seja, a ideia, a perspectiva de que o Pedro II continuasse um colégio de massas e não ficasse restrito ao Rio de Janeiro, e chegasse a Niterói, chegasse a Caxias, e no Rio de Janeiro chegasse à Zona Oeste, era uma ideia positiva, uma ideia importante que a gente faça. Mas é preciso que a gente perceba em como fazer, em como planejar isso. E isso significa manter a qualidade. Porque se nós expandirmos o Pedro II sem preocupar
preocupação com a qualidade, nós podemos perder a qualidade como um todo. Podemos perder a qualidade toda do Colégio Pedro II, de quem está lá na ponta da expansão e de quem está aqui. Isso é ruim para todos nós. Por isso, qual é a lógica que a gente deve ser feito, que a gente deve implantar na reitoria? Nós vamos discutir com a comunidade escolar os próximos passos da expansão. Vamos continuar expandindo a pós-graduação, vamos continuar expandindo o ensino fundamental, vamos expandir a educação infantil. Para onde? De que forma? Com que concursos? O nosso entendimento tem que estar condicionado. Ou o MEC oferece os recursos necessários para a expansão acontecer, ou a gente primeiro precisa consolidar o que a gente tem. Porque é importante perceber que a gente tem problemas muito sérios, tanto em Realengo, quanto em Caxias, quanto em Niterói. Ou a gente resolve esses problemas antes, ou a gente vai continuar criando problemas, vai continuar aumentando problemas nessa história. A manutenção da qualidade do Pedro II é uma manutenção sempre a duras penas. Por quê? Porque o governo federal sempre trabalha na ótica da precarização. Dificulta a liberação de recursos, dificulta a liberação de concursos, dificulta tudo aquilo que a gente imagina com qualidade. E aí a gente precisa o tempo inteiro estar numa negociação para que isso aconteça. Não dá, na minha opinião, para a gente prometer agora instalar ensino fundamental em Niterói e em Caxias se a gente não tiver garantia do governo federal de concurso público para cobrir esses professores. Isso é papel da reitoria, de brigar para que aconteça. O governo federal garantiu o concurso, nós temos garantido recursos, a gente pode discutir a expansão. A expansão só com qualidade. Tá? Ótimo. Você tocou em um ponto muito interessante que eu gostaria de abordar, que é a questão da expansão, a questão dessa qualidade, de construir os campos, novos campos do colégio de uma forma com qualidade superior. Né? A gente sabe, primeiro eu queria perguntar sobre os recursos que são distribuídos para os campos. Por quê? A gente vê, houve a construção do campus Realengo, onde se instaurou lá a escola de música, onde se tem uma série de investimentos. Né? E nós temos também a precarização de outros campos. Por exemplo, o Pedrinho da Tijuca, aqui mesmo no campus Engenho Novo, são unidades que às vezes ficam esquecidas pela reitoria. Como é que o senhor qual política o senhor deve adotar para fazer melhor essa distribuição de recursos, de formas para estar ajudando igualitariamente os campos do Colégio Pedro II? Então, tem duas coisas para falar aqui. Primeiro é o seguinte, há determinados recursos desses que são recursos efetivamente que são a aplicação de uma política do governo federal. Então, por exemplo, a verba para a construção do campus de Caxias, ela vem do governo federal, ela passa por dentro do orçamento do município de Caxias e aí o prédio é construído. Esse recurso é um recurso que a reitoria possa administrar. Mas é claro que a reitoria negociou com o governo federal a quantidade de recursos e para onde e quando ele vai ser feito. Por isso, inclusive, o campus de Caxias, os recursos entraram no orçamento, entraram nominalmente na proposta orçamentária durante quase 6 anos, já foram 5 anos seguidos, mas só foram executados no último ano, ou seja, o dinheiro só foi liberado efetivamente no ano passado. Mas eles entravam e saíam porque o governo federal dizia que ia dar o dinheiro, depois contingenciava a verba e o campus não saía. Então esse é o tipo de discussão, por exemplo, com relação a esse tipo de construção que vem de uma política do MEC. O que a gente está dizendo? Eu já disse antes, nós não vamos a fazer apenas aquilo que o seu MEC mandou. A gente vai correr atrás para que você tenha uma distribuição mais econômica desses recursos. Nós vamos discutir conjunto dos campos. E aí eu vou dizer a segunda coisa que eu falei, era o duro. Nós temos um Conselho Superior. O Conselho Superior tem representação, inclusive, dos diretores de campo. Nós temos um colégio de dirigentes, um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que tem a presença de cada diretor-geral de campus. Nossa proposta de gestão, o orçamento, aquele que eu falei antes, que cada campus vai ter os seus recursos, vai ser aberto, vai ser transparente, vai ser discutido por eles, vai ser decidido por todos nós, para que a reitoria apenas execute. Então significa que nós podemos sim chegar à conclusão de que devemos gastar 15 milhões de reais no teatro em Realengo. Mas essa terá que ser uma decisão não da reitoria, terá que ser uma decisão do conjunto da comunidade. Tenho certeza que a comunidade, no exemplo que você deu, teria optado por terminar a obra na Tijuca 1. Não porque nós todos aqui sejamos contra a existir um teatro em Realengo. Quem sou eu? Nossa, existir um teatro em Realengo. Um teatro vai ser bonito, aquele teatro, aproveitando o prédio histórico. Eu sou professor de história, reformando e preservando o patrimônio histórico, que bom. Mas a grande questão é qual era a prioridade pedagógica, qual era a prioridade
de um colégio, qual era a prioridade da utilização dos recursos de um colégio. Isso, na minha opinião, ninguém foi ouvido, ninguém foi perguntado sobre isso. Nossa campanha apresenta essa história. Nós estamos apresentando muito mais um método do que uma listinha de realizações tal qual síndico de prédio, ou uma listinha de promessas que depois a gente não sabe como vai fazer. A gente está dizendo que nós estamos fazendo um método. O método é, vamos ouvir a comunidade. Temos uma ideia. Veio uma ideia que surgiu aqui, do Grêmio do Engenho Novo. Vamos construir uma biblioteca central aqui para essa região. Vamos lá, tem como executar? Como? Quais os recursos? De onde virão os recursos? Esses recursos que vêm para cá, eles poderiam servir para outro lugar? Por que não? O MEC quer isso, a gente vai resistir, o MEC vai aceitar, porque essa é uma política correta, porque a gente não vai passar 4 anos brigando com o Ministério. A gente vai passar 4 anos negociando com o Ministério. A gente vai passar 4 anos discutindo com o Ministério da Educação, com o Ministério do Planejamento, com o Governo Federal, com a Casa Civil, que tipo de coisa a gente precisa para aplicar o nosso projeto pedagógico. E de novo, eu queria dizer isso. O que norteia a expansão? O que deve nortear? Porque a expansão não é só de novos campos, ela também de novas modalidades. Educação infantil, ProEja. ProEja está abandonado, gente. Ele foi aplicado de forma improvisada. Aí agora tem que botar a culpa nas pessoas que não procuram. Tudo isso eu estou dizendo. Tem que ter um projeto pedagógico. O projeto pedagógico é o norte, a partir do qual a gente vai batalhar para que as coisas sejam feitas, para que a gente cumpra o projeto pedagógico. Na medida que a gente possa aumentar, melhorar, diversificar o projeto pedagógico, aí a gente parte para isso. Tá? E professor, nós temos, além da questão estrutural, plenamente, como a precariedade do campus de Jundiaí, a gente também tem a estrutura pedagógica, vamos dizer assim, dando como exemplo laboratórios de química, né, que no caso aqui no Engenho Novo está abandonado, provavelmente por falta de recursos. E também tem, por exemplo, a infraestrutura da equipe de educação musical, que muitas vezes a gente sabe acaba bancando investimento do próprio bolso dos professores. E só para desculpa, também do laboratório de química de Caxias, né, que a obra está interditada por questões mal planejadas. Na construção. Aí é na construção. Que é diferente de lá na construção do que aqui. Isso, aqui é a falta de recursos, também da questão da equipe musical, que revela grandes talentos, e também é uma forma dos alunos mostrarem seus dotes, enfim, de talentos e tal. E a gente vê que muitas vezes a própria equipe de música banca. A gente sabe que uma das grandes, o norte da campanha são os métodos, mas existe também essa preocupação imediata. Claro, de novo. É importante isso, porque nós temos um projeto pedagógico. O projeto pedagógico do Colégio Porto Seguro, que é aquilo que mantém a nossa qualidade, incorpora laboratórios, incorpora música. Precisa ter recurso para isso, porque senão o projeto pedagógico não se realiza, senão a gente ameaça a qualidade do colégio. Eu estava dizendo aqui que em Niterói, por exemplo, os alunos não têm direito de escolher francês. Como não tem direito de escolher francês? Tem um problema que a gente precisa resolver, de falta de professores, é isso? A gente tem que resolver, porque o projeto pedagógico não pode ficar ameaçado por uma questão que é administrativa. Então, uma parte disso é a lógica do orçamento descentralizado. Ou seja, o laboratório de química que aqui está com problema, ou seja, tem um orçamento aqui que precisa ser discutido com a direção geral, precisa ser previsto qual é o recurso do orçamento que vai ser destinado para resolver o problema do laboratório de química. A aquisição de instrumentos, por exemplo, tem que ser uma política talvez até mesmo centralizada, assim como a aquisição de acervo para a biblioteca, como a aquisição de outros equipamentos que a gente possa comprar coletivamente para todos os laboratórios. Então, isso significa trabalhar nessas duas pontas. O orçamento que vem para a escola, o orçamento que vem para o campus, que portanto pode ser administrado pelo campus para resolver esses problemas, e o orçamento geral. É claro que, de novo, o pedagógico é fundamental. Eu estava dizendo isso na sala de aula. Eu vou ganhar um tablet agora nas próximas semanas, mas eu não tenho Wi-Fi na sala. Será que não era melhor que as salas de aula tivessem